Bem, então vamos fazer agora a análise de componentes principais, né, a PCA e a HCA. Na PCA, a gente vai projetar esses dados. Esses dados, veja que eles têm 15 dimensões, né, que são as 15 respostas em um número menor de dimensões. E com isso a gente consegue dar uma verificada o que esses dados podem nos trazer. Então, vamos preparar as matrizes primeiro, né? Então, eu vou pegar aqui a questão 8. Aqui estão os dados. Deixa eu deixar um pouquinho menor aqui. Eu vou já preparar a matriz X para calcular os modelos depois, né? Que a gente vai migrar para isso depois. E vou levar as respostas, né? A matriz Y. Então, deixa eu colocar aqui, ó, Q8 matrizes. Ok? Então, deixa eu preparar a X e a Y. Então, eu vou pegar aqui, ó, os experimentos, ou melhor, as condições. Eu vou colocar aqui. Então, aqui eu tenho B1, B2, B3. Aqui vai ser o B0. Coluna com números uns. E eu tenho 13 experimentos, né? Eu preciso contar aqui os experimentos. 13. E eu vou calcular 10 coeficientes. O B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, B12, B13 e B23. É para dar 10. 1, 2, 10. B1 ao quadrado. Variável 1 ao quadrado. B1, 2. Variável 1 vezes A2. 1, 3. Variável 1 vezes A3. 2, 3. Variável 2 vezes A3. Muito bem. Então, só vou conferir aqui. Ok. Aí agora, essa aqui é a matriz X. Eu vou pintar ela com uma cor azul, sim? E eu vou colocar do ladinho a matriz Y, que são as 15 respostas. Vou colocar assim. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, né? Deixa eu pintar isso aqui de... Sim. Eu vou passar o X, vou passar o Y. Vamos fazer a PCA com o Y. Ver o que a gente descobre lá. E vamos calcular o modelo. Vou copiar isso aqui, ó. Bloco de notas. Vou colar. Colei. E eu vou substituir a vírgula por pontos. Substituir. Vou salvar. Vou salvar isso dentro lá da pastinha que eu estou calculando, né? As respostas das questões. Teste. Ok. Já fiz. Deixa eu fechar. Agora eu vou minimizar isso aqui. E nós vamos abrir o nosso Octave. GNU Octave GUI. Guide User Interface. Está abrindo o Octave. Vamos deixar o Octave preparadinho aqui. Já abriu. Vou dar um CLC. Eu vou dar um Clear. Eu vou dar um PKG Load Estatística logo uma vez. Já dei. Aí eu vou lá na pasta que eu preciso. Deixa eu chegar nela por aqui. Só eu voltando aqui. 2023B. Laboratório, caderno de questões 3. Pronto. Essa é a pasta que eu quero. Você dá um dia, ó, tá aqui tudo que eu estou trabalhando, né? E eu preciso do teste, ó, desse arquivo que está aqui, ó. CC.
load teste.txt. Carreguei o teste, agora vou separar. A matriz X é igual ao teste, todas as linhas, as colunas de 1 até 10. São os 10 coeficientes que eu vou calcular. B0, B1, B2, B3, B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Agora, vamos separar o y. Y é igual a... Então, veja que agora o y maiúsculo, ó, teste, todas as linhas, colunas de 11 até o final, ó, até o end. Aí, se eu der um rule, eu não preciso mais desse teste, ó, clear, teste. Aí, se eu der um rules, tá lá. A matriz X é 13 por 10 e a matriz Y, 13 por 15. Né? Os 13 experimentos, no X eu tenho 13 experimentos, 10 coeficientes, no Y eu tenho 13 experimentos, 15 respostas. Então, eu vou salvar, né? Vou salvar isso aqui, ó, save Q8. Eu salvei. Agora, eu vou pegar o Y e vou trabalhar nele. Os dados são dados de concentração, então eu preciso autoescalar esses dados, né? O que significa autoescalar? Eu vou tentar deixar todas as respostas com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Então, eu vou usar uma funçãozinha que se chama help data pré. Né? É uma função que eu criei que serve para pré-processar os dados. Ele senta na média e autoescala. Então, eu vou fazer as duas coisas, só que eu vou aproveitar os dados autoescalados. Eu copiei, estou colando aqui. Então, eu vou trabalhar com o Y. Aí, aqui, eu vou trocar. Eu preciso do Y apenas aqui, ó. Então, aqui estão os dados originais. Veja que tem as 15 respostas, né? Tem uma resposta que tem dados muito baixos, deve ser a resposta 1, né? E aqui estão os dados autoescalados. A média igual a 0 e o padrão igual a 1. Eu faço isso para que todas as respostas tenham a mesma chance de contribuir para a análise de componentes principais. Aqui estão os dados centrados na média. Bem, eu só vou precisar dos dados autoescalados. Então, eu vou dar um clear aqui, ó. O XCM, o XM, o XSTD. Pronto, eu vou salvar. Agora eu vou usar uma função que se chama PCA diz, de disciplina. Né? Então, essa PCA diz serve para calcular a PCA. Eu vou calcular scores, loadings e a variância explicada. Vou copiar. Todas essas rotinas estão lá no meu canal disponíveis, né? Eu vou trabalhar aqui com Y alto. Vou calcular scores, loads e a variância explicada. Vou dar um Enter. Então, agora vamos avaliar esses dados aqui, ó. Muito importante isso. O primeiro gráfico que eu vou dar uma olhada, esse aqui, ó, que é a variância explicada. Vejam que a variável número APC1, ela explica aí 61% dos dados, né? A variável 2, né, PC2, desculpa, explica aí cerca de 12%. As duas juntas está dando aí quase 80%, né? Então, basicamente, olha só, eu tinha lá uma situação que eu tinha 15 respostas, projetei elas em duas variáveis, que são chamadas de PC1 e PC2. E eu só vou trabalhar com essas duas variáveis. Por quê? Aqui eu vou usar uma técnica que se chama técnica do cotovelo. Olha só. E veja que a partir de 2 eu não tenho muita explicação, né? Então veja que a 1 é importante, a 2 é importante, aí com a 3, 4, 5, a queda é muito sutil, né? Então eu vou parar com duas componentes principais. E aqui estão os scores e os loadings dessas duas componentes principais. Nos scores, eu tenho os dados das amostras, né, dos experimentos que foram feitos. Nos loads, eu tenho os dados das variáveis, ou seja, das respostas que foram monitoradas. Então, vejam o seguinte, ó,
As respostas 1 e 2, ó, estão vendo aqui, ó, elas estão bem perto uma da outra. Ou seja, elas estão muito correlacionadas. E nós já vimos isso. Ó, a correlação da 1 com a 2 é muito alta. As respostas 15 e 8, vamos ver onde elas estão. A 8 está aqui. A 15 está lá do outro lado. Elas estão longe uma da outra. Ou seja, elas estão inversamente correlacionadas. Bem, isso aqui é uma informação importante. Veja que o que eu vi com gráfico de correlação, eu estou vendo aqui com o gráfico de loads. Agora tem uma outra informação aqui muito importante, que é a seguinte. Veja que nos loads eu tenho as variáveis, né? ou melhor, as respostas que eu não estou monitorando. Veja que todas elas, com exceção da 8, estão do lado positivo da PC1. Né? O que isso implica? Isso implica no seguinte, que para que eu tenha uma alta recuperação das 15 respostas, eu preciso olhar lá no gráfico de scores, que é esse aqui, quais experimentos estão do lado positivo da PC1 e quais são os mais positivos. E veja que os mais positivos são o 1, o 2 e o 5. Ou seja, tem alguma coisa nesses 3 experimentos que facilita em muito a extração dos hidrocarbonetos. Vamos dar uma olhadinha? 1, o 2 e o 5. Ó, os experimentos 1, 2 e 5, 1, 2 e o 5, são esses 3 carinhas aqui. Ó. Eles têm o exame de 60 a 80, o tempo de 10 a 20, e trabalharam aqui com 3 ou 2 ciclos. Aí tem o outro lado da moeda, e veja que nesses experimentos, as recuperações são basicamente todas muito altas. Eu até fiz esse gráfico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que eu quero mostrar aqui é uma coisa. Ó. Vamos ver o outro lado. Então, eu tenho experimentos que são muito ruins. Ó, os experimentos 12, o 13 e o 11, 12, 13 e 11 estão lá do outro lado da PC1. Estão do lado negativo. Ou seja, o que tem neles não é bom para extrair os hidrocarbonetos. Por quê? Porque a maioria dos hidrocarbonetos são do lado positivo da PC1. Vamos ver aqui, ó, o 12 principalmente. Ó. O 12 tem menos exame. O tempo, 10 minutos, e tem 3 ciclos. Então, parece que o exame é uma coisa muito importante, né? Eu vejo que com menos exame eu consigo extrair muito pouco dos hidrocarbonetos, principalmente dos 3 primeiros. Tá? Essa é a lógica. Eu pus tudo isso aqui, aqui nesse PowerPoint. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui a variância explicada, né? 60 e poucos, cerca de 12. O gráfico de scores, o gráfico de loadings. Então, vejam que ó, o zero está aqui. Ó. Tudo isso aqui é positivo na PC1. Aqui estão as respostas monitoradas. As 15 respostas, com exceção da oitava, né? Então, aqui tem pelo menos 14 respostas. E quem está do lado mais positivo dos scores? Os experimentos 1, 2 e 5. Quem está do lado mais negativo dos scores? Os experimentos 12, 13 e 11. Então, o que tem no experimento 1, 2 e 5 é bom. O que tem no 11, 12 e 13 é ruim. Ó, a gente viu, pode ver aqui, ó, eu peguei um fragmento da tabela, e, ó, aqui estão os experimentos 1, 2 e 5. Eles coincidem que basicamente com alto hexano, né? A média de hexano é por volta de 73 mililitros. E a média das recuperações, ó, variam aqui de 87 para R3, né? E do carboneto número 3 até 102, né? Para alguns hidrocarbonetos. Então, veja que quando eu trabalho com qualquer uma dessas 3 condições, eu consigo um alto rendimento, tá? Agora, o outro lado. Você pensa 12, 13 e 11, 12, 13. Eu tenho baixo exame. Então, a média da extração ó, variou aqui de 42
para rendimento para o hidrocarboneto número 1, até 96 para o hidrocarboneto número 4. Então, veja que essas condições aqui não são legais, né? Principalmente no que se refere à quantidade de hexano. Então, eu preciso de uma quantidade de hexano relativamente boa, né? Ou melhor, relativamente alta, para poder extrair esses 15 hidrocarbonetos. Eu posso fazer também eu plotei aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu plotei aqui os dados, ó, os meus 1, 2 e 15 e 5, eles começam com 80 de rendimento. O 11, 12 e o 13 começam aqui com cerca de 5% de rendimento. Né? Aqui não é bom, aqui é bom. Qual que é a diferença? Aqui tem mais hexano, aqui tem menos hexano. Tá? Você pode botar isso lá no Excel. Eu posso fazer também uma análise hierárquica de agrupamentos, o HCA, Hierarchical Cluster Analysis. Ó, eu até coloquei aqui os comandos, né? Deixa eu reproduzir esses comandos. Deixa eu fechar isso aqui. Salvar, né? Bem, vou colocar assim em duas colunas. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu preciso calcular a distância, né? Então, eu vou usar os dados autoescalados e vou calcular a distância deles, né? De todos os... aqui no caso, eu estou fazendo pelas respostas, todas as 15 respostas. Então, eu vou reproduzir aqui, ó. Teste é igual a edist y alto. Eu vou transpor e vou calcular as distâncias. Eu vou fazer o cálculo sem ponto e vírgula. Então, quantas distâncias tem que calcular? Olha só, vou calcular a distância de 1 com 2, a resposta 1 com a 2, a resposta 1 com a 3, e assim por diante. Olha, é muita distância, são 105 distâncias, né? Bem, depois eu preciso calcular aqui o agrupamento. Eu vou usar o comando linkage, teste, vou usar aqui o vard, o agrupamento tipo vard. E agora eu vou calcular o dendrograma. Dendrogram, teste 2. Opa, desculpa, eu tinha esquecido aqui. Deixa eu fazer de novo, vai. Teste, esqueci de mudar o nome. Calculei a distância, aí aqui é teste 2, teste 2, eu vou calcular a conexão do teste, igual o dendrograma, no teste 2. Pronto, tá aí o dendrograma. Quando eu olho ou as respostas. Então, vejam que tem respostas que têm uma alta conexão, né? Olha só, nós já vimos que as respostas 1 e 2 são muito correlacionadas. Olha a distância das duas, bem pequenininha. As respostas 8 e 13 são muito pouco correlacionadas. A 8 está aqui, a 13 está lá longe, tá? Essa é a lógica aqui da análise, tá? Deixa eu voltar aqui, vou fechar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer para os dados, os experimentos. Aqui eu fiz para as respostas. Eu vou fazer para os experimentos. Teste. Veja que aqui agora eu não vou transpor. Eu vou linkar os experimentos, os 3 experimentos. Vou dar agora o teste 2. Agora o dendrograma. Agora eu estou vendo a conexão pelos experimentos. Então, veja que os experimentos 1, 2, ó, 1, 2 e o 5 estão bem perto, principalmente 1 com 5, ó, estão bem perto um do outro. O 11, o 12 e o 13, o 12 com o 13 estão bem parecidos, né? Essa turminha aqui é a turminha do ruim, essa turminha aqui é a turminha boa, né? Principalmente 1, o 2 e o 5, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu tenho a playlist 25 no meu canal, que eu mostro PCA e HCA com muito mais detalhes. Mas está tudo salvo aqui e vocês podem reproduzir, né?
Eu cometi alguns erros aí que não foram propositais, mas é bom, né, para vocês poderem verificar como sair deles, tá? Não CLC. Bem, eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, porque qual que é a próxima etapa? Eu vi que a PC1, ela me diz a tendência geral dos dados. Então, eu vou pegar os scores da PC1 e usar como resposta e calcular um modelo. Vamos fazer isso daqui a pouquinho? Curtam o canal, se inscrevam e divulguem. E clique no sininho. Um abraço, pessoal.